Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao programa Minuto Bíblico de Prosperidade. Meu nome é Renato Alves e hoje eu quero tratar de um tema muito importante na vida de um cristão. Como falar com Deus? Um tema muito pretensioso, não é verdade? Mas Deus nos deixou uma pista de como nos comunicar, de como falar com Ele. Vamos conhecer? Inscreva-se em nosso canal aí no Spotify, no YouTube, no Instagram para receber em primeira mão todas as nossas novidades, ok? Vamos começar! Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Bíblia Memorização, o curso onde você aprende a ler com concentração, ter mais entendimento e memorizar os textos da Bíblia Sagrada. Para saber mais, acesse bibliamemorização.com.br. E o tema de hoje, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, é como falar com Deus. Todo mundo sabe que nós falamos com Deus através da oração. Na verdade, deixa eu explicar por que este programa foi criado, o Minuto Bíblico de Prosperidade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando eu falo em prosperidade aqui, essa prosperidade ela não está relacionada diretamente à riqueza. A prosperidade na Bíblia, ela é muito mais do que ganho material. Deus nos dá a prosperidade espiritual. Claro que ter a prosperidade material ela é importante para nos tratar, para ter saúde, para ter moradia, para ter conforto, mas a abundância espiritual, tá? A abundância da alegria, a abundância da paz, o amor, a sabedoria, tudo isso é a prosperidade espiritual. E sabe qual é a maior prosperidade de todas? É a vida eterna, é a vida sem fim. E é isso que Deus nos dá, essa prosperidade espiritual. E nós alcançamos isso através da oração. Como nós falamos com Deus? Não é através da oração? Nós devemos orar a Deus todos os dias, porque todas as manhãs, quando nós despertamos, nós temos desafios para enfrentar, não é verdade? Nem sempre as circunstâncias elas são previsíveis. E a oração, ela nos aproxima do nosso Deus. Ela nos permite ter a visão do futuro e compreender melhor o propósito de Deus para nós. Quem é que não precisa disto? Quem é que não quer ter essa companhia, este apoio, esta segurança? Eu preciso. Eu imagino que você também. E quando nós oramos, nós desfrutamos de momentos na presença do Pai. E é na presença dele que encontramos a cura das dores do passado e aprendemos a pensar com clareza e a manter a atitude correta em qualquer ocasião. É em oração que nós aprendemos a usar palavras que trazem vida ao invés de morte. É na comunhão com Deus que somos capazes de fazer boas escolhas, não é verdade? De tomar decisões corretas. A oração, gente, ela é fundamental em todas as esferas da vida. Quando nós oramos a Deus, nós ficamos livres de emoções e sentimentos negativos. Quem é que consegue ficar com raiva quando está orando? Quem é que consegue ficar ansioso quando está orando? Ficar triste, ter dúvidas, solidão, sentir medo, sentir culpa. Além disso, encontramos auxílio em momentos de turbulência quando a gente ora, né? Em momentos em que nós estamos sendo tentados, quando nós temos a fraqueza e até ataques dos inimigos, não é assim? Tem até uma música muito bonita do cantor Gilberto Gil. Não sei se você já ouviu falar dessa música, Se Quiser Falar com Deus. E num trecho da música diz assim: se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Talvez essa voz seja a voz da nossa mente, né? Essa voz interna que fica o tempo todo falando, tagarelando na nossa cabeça, né? Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, e assim ele segue. Então, para falar com Deus, nós temos que nos preparar para falar com Deus. Então, nós temos que sempre buscar o Pai em oração. Podemos com isso sentir o conforto, a direção, a paz, o amor, a alegria, o perdão, a esperança,
a libertação que tanto precisamos, não é verdade? E que só Ele é o único que pode nos oferecer. E por ter recebido tantas bênçãos em minha vida, é que eu resolvi, criar este programa, que é o Minuto Bíblico de Prosperidade, onde nós vamos aqui fazer algumas reflexões a respeito de passagens da Bíblia, de trechos da Bíblia, para deixar para você aqui uma mensagem de paz. A gente tem a esperança que pode deixar a sua vida melhor. E a primeira reflexão que eu tenho aqui para deixar para você é como falar com Deus, como nós fazemos essa conexão com Deus. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, tem um trecho que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Deus criou o universo por meio da palavra, e Ele determinou as estrelas e aos planetas que existissem. Então foi a palavra que Ele usou, foi o verbo que Ele usou. E aí iniciou do nada o processo de criação. E com o Espírito Santo e por sua palavra, toda a criação de Deus aconteceu. Então Deus se dedicou a fazer o quê? Fazer nós, os seres humanos. Não é verdade? Ele então foi lá e criou, soprou a narina, nos deu a vida, o sopro da vida. Alguns textos na Bíblia descrevem como Deus como um oleiro, e os seres humanos como o barro. Um exemplo é lá em Isaías 64, versículo 8, diz assim: Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Então nós temos aqui a impressão que Deus foi formando a figura de barro conforme o desenho que ele tinha na sua mente. E aí o toque final dessa obra, que com certeza é uma obra perfeita, nós somos a perfeição, a semelhança de Deus, que ele fez? Ele soprou em nós o fôlego de vida. Ao soprar esse fôlego, ele nos deu também a capacidade de falar. Pensa aí comigo, esse mesmo ato de respirar, que você inspira, você expira, é isso que nos mantém vivo. E também é essa máquina, esse mecanismo que nós usamos para nos comunicar. Então nós devemos usar esse privilégio do fôlego de vida para falar com Deus, para falar com o nosso Criador. Fomos feitos para nos comunicar com o nosso oleiro. Assim como nós nos alegramos quando os bebês emitem os seus primeiros sons, nós também temos a certeza de que Deus vai se alegrar ao ouvir o som das nossas palavras lhe dirigindo em oração. Então nós devemos sussurrar com frequência a oração a Deus. Lembra? Ao invés de ficarmos tristes, deprimidos, ansiosos, magoados, o que a gente pode ter em nossa mente? A oração. E se você estiver orando e não surgirem palavras, o que você pode fazer? Você começa a sua oração dizendo a palavra agradeço. Eu agradeço por... Pronuncie devagar agora aí na sua mente, no seu coração. Eu agradeço por... E o que acontece? Aparecem diferentes modos de terminar essa sentença. E aí as ideias começam a fluir. E à medida que você vai fazendo isso, você vai ver que é possível usar o tempo de inspiração, quando você puxa o ar lenta e profundamente, porque lembra, nós temos para falar com Deus, nós temos que estar a sós, tranquilos, tirar o nó da gravata, com a mente em paz, a mente calma. Então você inspira calmamente e nesse tempo você diz eu agradeço por... E aí você vai ver que nesse tempo você consegue refletir, você consegue olhar para a sua vida e ver tantos motivos que existem para você agradecer. E aí quando você expirar, quando você colocar o ar para fora, você faz isso expressando o seu agradecimento. Então eu inspiro, agradeço pela saúde. Então quando eu expiro eu falo pela saúde, agradeço por ter a educação, agradeço pelo conhecimento, agradeço por ter uma moradia, por ter um trabalho. Ao conceder-nos o fôlego da vida, Ele nos permite
essa conexão. É assim que Deus nos deixou, esse rastro que Ele nos deixou, né? Essa técnica, essa forma de nos comunicar com Ele. O fôlego da vida é essa conexão que nós temos. A oração é a mensagem que nós queremos transmitir. E sempre que você não tiver algo para dizer, comece com eu agradeço. Vou deixar aqui uma oração para você. Senhor, eu te agradeço pelo sopro da vida. Assim como falastes e trouxestes vida ao teu mundo maravilhoso, ajuda-me a usar palavras que tragam vida ao meu mundo, ao mundo em que eu vivo, com a minha família, ao meu trabalho, à minha mente. Deus, sou grato por estar ligado a Ti. Eu agradeço por ter a possibilidade, o privilégio de me conectar a Ti através das palavras. Que assim seja, meus irmãos. O programa Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Curso Bíblia Memorização. Você quer ter a palavra de Deus gravada na memória para viver abundantemente e evangelizar? Gostaria de ler a Bíblia com concentração, poder meditar na palavra com clareza e entendimento, sem precisar passar meses estudando teologia? Gostaria de lembrar em detalhes as parábolas, passagens, números de capítulos e versículos para aconselhar um irmão de fé na hora em que ele mais necessita? Com o Bíblia Memorização você pode. O Bíblia Memorização ensina o passo a passo para você estudar a palavra do jeito certo. Você aprende técnicas para desenvolver a concentração na leitura da Bíblia e memorizar os textos para não esquecer mais, tornando seus estudos e meditações mais simples e mais eficientes. O curso Bíblia Memorização é para todos aqueles que amam a palavra e querem ter todos os detalhes da Bíblia na memória. Acesse agora bibliamemorização.com.br e comece o curso agora mesmo.